Bom dia a todos, muito obrigado por participarem dessa iniciativa da Roche. É uma grande honra para mim estar apresentando tanto o Carlos Martins, que é nosso presidente da Roche Diagnóstica Brasil, ele vai falar bastante sobre a diagnóstica, e também o Antônio Silva, que é Strategy and Access Enabler da Roche Pharma. Essa é uma iniciativa que chamamos de One Roche, e vamos ter a oportunidade de ouvir a visão tanto da diagnóstica quanto da farma, e o quanto trabalhando juntos nós conseguimos fazer a diferença para os pacientes, aumentando o acesso, assim como melhorando os desfechos clínicos, melhorando também o ecossistema de saúde. E aí eu quero começar essa sessão perguntando ao Carlos qual a visão dele do diagnóstico, à prevenção e ao tratamento, como que a diagnóstica tem se preparado, né, atualmente, e a Roche também como empresa de inovação para o futuro, para cada vez termos uma saúde melhor, não só no Brasil, mas como em todo o mundo. Muito obrigado, Carlos. Bom dia a todos, bom dia Vítor, bom dia António, os meus colegas da Roche, saudar-vos a vocês todos e também saudar a todos os participantes que estão aí conosco hoje. É um prazer estar com vocês e agradecer a organização aí do FIS por convidar a gente para compartilhar a nossa visão sobre esse tema tão importante, né, que é o diagnóstico e o tratamento, como é que isso tudo se integra, como é que nós podemos realmente provocar um impacto grande na sociedade brasileira, nos pacientes, nos ecossistemas de saúde do Brasil. Porque realmente há um desafio muito grande aqui no Brasil e nós podemos aportar, nós podemos provocar um impacto, também como uma organização que está na ponta da tecnologia, que está investindo imenso em inovação, não somente na parte de tratamento, mas também e principalmente hoje em dia na parte de diagnóstico e muito na parte de como é que nós ligamos esses dois mundos, não é? E isso vem muito com a digitalização também, vem muito com o processo digital, vem muito com as inovações que nós estamos lançando e vamos falar um pouco sobre elas hoje também. Então eu gostaria de começar a sua pergunta, que é excelente, Vitor, que é dizer um pouco sobre o valor do diagnóstico em todo o processo, em toda a cadeia de valor do paciente, desde que ele entra no hospital e antes, desde o ponto de vista preventivo, também porque o objetivo é que os pacientes não tenham que ir no hospital para serem atendidos, que nós possamos investir nessa prevenção e possamos ser mais proativos em gerir todo o tema de saúde também no Brasil, né? Então, uma das coisas que nós queremos realmente é elevar o valor do diagnóstico, e nós pensamos que depois dessa pandemia, eu acho que é evidente o valor do diagnóstico, porque houve uma fase da pandemia em que não tinha vacina, não tinha cura, não tinha uma forma de curar esses pacientes e muitos deles, infelizmente, já não estão conosco, mas há uma preocupação muito grande de nós implementarmos aí uma forma de isolar esses pacientes que estavam positivos dos que não eram positivos, que eram negativos. E só havia uma forma de fazer isso. Foi através da identificação desses pacientes que só havia essa forma de fazer pelo diagnóstico, né? Começou pelo PCR, a Roche foi a primeira empresa do mundo a avançar em janeiro de 2020 com o primeiro teste PCR, e só havia essa forma. E o FDA, nesse momento, nos Estados Unidos, emitiu uma autorização de emergência para que nós pudéssemos começar com esse diagnóstico que era tão necessário. E então aí começou, nós pensamos muito a valorização do diagnóstico, que vem até os dias de hoje, mas ele não passa só no Covid, não. Ele está presente em tudo aquilo que nós necessitamos no dia a dia, em termos de check-up, em termos de assegurar que a nossa saúde está bem, em termos de medicina do trabalho, em termos de quando nós vamos, por exemplo, agora eu estou mudando para o Brasil, né? É um orgulho enorme fazer parte desse time aqui no Brasil. Vou ter, para o processo de imigração, vou ter que fazer testes. Vários testes, não só Covid, mas todo um painel de testes para comprovar que a minha saúde está bem. E, portanto, o diagnóstico é fundamental. E aqui dizer que cerca de 70% das decisões clínicas, e que estão muito relacionadas com a terapia, com o tratamento, e eu já vou deixar para o Antônio também comentar, obviamente, aí toda a parte de tratamento, mas elas vêm do laboratório. 70% de decisões clínicas vêm do laboratório. E só 2% a nível mundial de todo o volume
capital que é investido na saúde, pelos vários governos, empresas privadas, etc., é realmente investido em diagnóstico. E se olharmos bem no Brasil, esse 70% se mantém das decisões clínicas, mas só 0,4% de todo o capital investido em saúde é investido em diagnóstico. Então, a primeira provocação que eu gostaria aqui de lançar aqui para a nossa discussão, mas também para os participantes e, claro, para os governantes, para as autoridades que estão escutando aqui a gente hoje nesse debate, é realmente necessitamos de mais investimento aí na parte de diagnóstico, porque é uma prevenção, é um investimento em que nós vamos poder ser mais proativos, nós vamos poder manter mais pacientes fora do hospital, e todos sabemos que quando estamos curando um paciente, porque ele já tem uma doença, isso é mais caro para o sistema. É mais caro para o ecossistema de saúde, é mais caro, e claro, é muito mais grave a situação para a família, para o paciente, porque já está num processo reativo, já está num processo de ver como pode gerir sua saúde. Então, também aqui, desde já, estamos lançando nesse mês, na Roche, devido aos 125 anos, à celebração dos 125 anos, também desde já aqui uma chamada, um alerta para todos, estamos lançando uma campanha que faz parte desse valor do diagnóstico. Se você vir que há alguma coisa de anormal com o seu corpo, por favor, fale com o médico, vá fazer um check-up, vá a um hospital, vá a uma clínica, fale com seus amigos se necessário, porque é preferível você ver antes o que é que está passando, que esperar mais tempo. Muitas vezes nós pensamos, ok, tem uma dorzinha aqui, isso vai passar em um par de dias, podemos tomar um comprimido e esquecemos, né? Mas é importante verificar essas coisas. Então, aí eu penso que esse valor diagnóstico é tremendo e ele faz parte da cadeia de valor, obviamente, do paciente, e tem que ser combinado com a terapia. E existem vários exemplos em como é que nós fazemos isso. Por exemplo, pacientes que temos um programa aí, por exemplo, com o Albert Einstein, em que temos aí uma das nossas soluções de diagnóstico digital que permitem identificar pacientes oncológicos. Qual é o passo em que eles se encontram? Qual é a informação que vem dos diferentes tipos de disciplina médica? Essas informações podem vir do laboratório, essas informações podem vir da anatomia patológica, podem vir da imagem, do diagnóstico por imagem, podem vir da hematologia. E então é necessário que esse grupo de médicos, de especialistas de saúde que está vendo esse episódio, esse paciente, tenha toda essa informação ao se dispor para melhor assim tomar a melhor decisão para esse paciente. Então temos aí essa solução que se chama Navify, que é uma solução digital que permite precisamente não só identificar em que passo esse paciente se encontra, mas principalmente toda a informação disponível para todos esses especialistas e como é que isso pode eventualmente conectar com um próximo passo de decisão para a terapia. E obviamente o objetivo é que esse paciente se cure ou provocar a melhor qualidade de vida para esse paciente. Mas há outros exemplos em que o diagnóstico agrega muito valor nesse processo. Outro exemplo seria uma campanha que estamos lançando aí no âmbito da saúde da mulher, porque sabemos que o câncer do colo do útero é provocado, em grande maioria, por papilomavírus. E ele é curável. E melhor, ele é detetável antes de ser uma ameaça. Então, nós estamos principalmente lançando aí uma campanha muito forte aí no Brasil, para todas as mulheres brasileiras, principalmente se diagnosticarem, fazerem esse screening contra o papilomavírus, porque é realmente um problema grande. A cada 90 minutos no Brasil falece uma mulher, e esse é um tema que nós estamos muito preocupados. Queremos provocar um impacto aí. Estamos oferecendo soluções que vão desde a inscrição das pessoas, com toda a parte de gestão de dados demográficos, até o teste, até a libertação dos resultados, e como é que isso se comunica com os médicos, para que eles depois, em caso, infelizmente, seja um caso positivo, possam fazer esse seguimento. Existem outros exemplos em como nós combinamos muito a nossa diagnóstica com a terapia aqui na Roche, e começa tudo na investigação e desenvolvimento, tudo na pesquisa e desenvolvimento. Os nossos times estão cada vez mais trabalhando juntos, estão cada vez mais definindo estratégias conjuntas entre que testes devem ser desenvolvidos em função dos fármacos em que nós estamos trabalhando, mas também ao revés, que fármacos devem ser desenvolvidos em função dos testes que nós estamos desenvolvendo e trabalhando.
Então, essa estratégia hoje em dia é realmente uma estratégia integrada que visa principalmente melhorar a qualidade de vida dos pacientes e nós estamos muito focados em melhorar essa vida dos pacientes aqui no Brasil. Então, eu diria que isso é assim, um primeiro, para rolar a bola, Vitor, um primeiro statement do meu lado. E obrigado aí. Excelente, Carlos, muito obrigado e deu muita visão para todos nós que estamos aqui te ouvindo, para saber qual a importância do diagnóstico e como ele está totalmente conectado com a prevenção e com o tratamento. E aí eu aproveito esse momento que você criou muito positivo para perguntar ao Antônio, que tem muita experiência na Roche, sobre qual a visão dele, né, do diagnóstico ao tratamento e o que a Roche Pharma vem fazendo para fazer essa integração e a diferença aos pacientes. Não, obrigado, Vitor. Primeiro, queria agradecer a iniciativa FIS pelo convite, por abrir esse espaço aqui para nós, da Roche. Quero saudar aqui Carlos e você, porque dividir esse diálogo, essa conversa em torno do que a gente como companhia, né, como você falou, One Roche, nós não somos só duas divisões, nós somos integrados em buscando de verdade espaços da cocriação. Porque, como, assim, na verdade, tem músicas brasileiras que falam, né? Avião sem asa, futebol sem bola. Infelizmente, ainda, né, assim, se você fala de doenças, o diagnóstico é o início de tudo, né? A parte diagnóstica, onde você pode fazer a prevenção, e quando você olha toda a jornada do paciente até chegar no tratamento, tem todos os passos onde hoje a Roche, e depois do tratamento, também o monitoramento, tudo isso passa por forte monitoramento da parte diagnóstica, porque o tratamento é simplesmente uma parte. Nós, da divisão Pharma, certamente sempre olhamos onde estão as necessidades não atendidas. A Roche é uma casa de inovação, a gente, por decisão de negócio, não é melhor ou pior que a outras, mas a gente foca em tentar trazer, né, se Alzheimer é um problema, nós estamos focados em trazer soluções para isso. Se a gente olha essas doenças raras também, e por que não a oncologia, que a gente sabe que é, né, se você olha os números 2030, 2035, que a gente vai ter muita, como uma pandemia também de casos de câncer, então a gente olha esse olhar integral. Como a gente ajuda o sistema de saúde para que ele tenha o diagnóstico ou prevenção, quando, né? Porque a gente, na verdade, ninguém quer ser paciente. Todo mundo, como o Carlos bem disse, a gente quer ter saúde, a gente quer. Então, assim, a gente olhando e vendo que se a gente consegue fazer abordagens integrais onde o paciente, onde a pessoa vive saudável, a gente também descomprime o serviço de saúde com os seus gastos, com as suas ineficiências, que são naturais, e a gente consegue focar o recurso, o funding, para colocar terapias para aquelas pessoas que realmente precisam. Então, o que a gente tem feito muito nisso terapias-alvo, oncologia, olhar todas as fases. Quanto mais rápido eu tratar o paciente, eu consigo prover cura, seja em câncer de mama, seja no câncer do pulmão, ou quando a gente não consegue, a gente consegue estender e chegar a limites que antigamente a gente viu os pacientes não conseguiam chegar. Então, esse eu acho que é um compromisso que a gente tem, e como o Carlos bem falou, tudo hoje a gente passa por olhar e ver uma forma combinada. Como a gente olha, e o nosso sonho, nossa ambição é olhar e falar, e assim, e óbvio que para isso a gente precisa pavimentar o marco legal, a segurança jurídica, a transparência, porque dados, e gerar a colaboração. Porque para a gente, como Roche, se a gente quer trazer propostas de valor onde a gente integre desde a primeira parte da jornada do paciente até a sua última jornada, com diagnóstico e tratamento. Tem exemplos, já estamos movendo coisas onde a gente está trazendo soluções nesse sentido. Nosso objetivo é fazer isso uma realidade. Certamente não é fácil, porque ninguém faz isso sozinho. Então, o grande chamado aqui é que todos, né, a gente precisa sentar nas mesas e discutir quais são as soluções. Tá pensando muito, e a gente aprende muito com o mercado de diagnóstico, porque a gente vê que o mercado de diagnóstico provê serviços muito além só do produto. E na farma,
a gente também começa a olhar isso e falando, poxa, como que eu posso colocar uma proposta onde eu gere acesso mais rápido, onde eu gero melhor cuidado para o paciente e onde eu também gero um suporte ao paciente de forma adequada. Esse é o caminho, esse eu acho que a gente tem aprendido muito. Como o Carlos falou, tem marcos regulatórios de digitalização, como a gente faz isso, mas o mais importante, eu acho que a mensagem aqui é que tem uma companhia que está disposta a buscar alianças, a desafiar o status quo de como a gente opera hoje, porque o Covid ensinou muito a gente, óbvio, com toda a dor que a gente vem sofrendo, com tudo isso, mas se encontrou marcos regulatórios para que a gente avançasse. Você vê a telemedicina uma realidade hoje no Brasil, então assim, vamos aproveitar esse momento. Nosso compromisso, nossa ambição de longo prazo é trazer de 3 a 5 vezes mais inovação a quem precisa, com 50% de impacto financeiro na sociedade. Olha que tremenda ambição, fazer isso sozinho, impossível, então com colaboração com todos os atores, e eu acho que ter fóruns como esse, onde a gente pode externar a nossa ambição, o nosso desejo, o que estamos fazendo, é o grande caminho para a gente começar alianças sustentáveis. Obrigado. Perfeito, Antônio. Ótima explanação, para ter uma visão clara de tudo que a Roche Pharma tem feito e essa conexão, né, da importância do diagnóstico ao tratamento. E aí, aproveitando esse mais um momento criado muito, muito importante por ambos, perguntar ao Carlos a visão dele sobre o diagnóstico correto para o paciente certo no momento certo. Como que a Roche Diagnóstica tem trabalhado nesse sentido da medicina personalizada e quais os impactos, na sua opinião, na melhoria da saúde pública? Eu acho que está no mudo. A gente perdeu um Está pouquinho, no mudo, Carlos. sim. Desculpe. Sim, Não, estão me ouvindo tranquilo. bem, né? Agora. Sim, obrigado. Perfeito. Não, obrigado, Vitor. É uma pergunta muito importante. Eu gostaria de pegar aí no que o Antônio falou nesse tema de acesso, porque esse tema é muito importante. Então, na Roche, nós realmente entendemos que temos muita inovação. Somos a empresa líder de inovação no setor da saúde, temos o índice de pesquisa e desenvolvimento mais alto de todas as empresas de saúde. No ano passado investimos cerca de 13 bilhões de francos suíços. Há um commitment muito grande da organização em pôr mais inovação em termos de software, digital, diagnóstico, tratamento, e também em termos de partnering. Esse realmente é um ponto que eu acho que é muito interessante, porque se nós queremos realmente avançar como o Antônio falava, com soluções totalmente integradas, que vão desde a prevenção até a detecção, ao diagnóstico, ao screening e ao tratamento. Então, necessitamos realmente de fazer partnering também com outros players, né? E então eu gostaria de pegar nesse ponto de acesso, porque nós temos muita inovação já nesse momento que não está sendo maximizada. E eu acho que isso é fundamental. E você me pergunta em relação ao teste ideal, no momento ideal para o paciente. Então eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é sentar na mesa com as autoridades e ver qual é a inovação que nós temos que não está sendo maximizada e maximizá-la. Porque ao longo dos últimos anos, eu recordo que há 15 anos atrás, 20 anos atrás, infelizmente para uma senhora que seria positiva para um câncer de mama, isso poderia ser uma sentença de morte, né? E hoje em dia já não é assim. E poderia ser nessa altura uma sentença de morte, porque só para ter um diagnóstico você demoraria 2 a 3 semanas para obter esse diagnóstico. Hoje em dia você pode obter esse diagnóstico em horas. Ou seja, são esses momentos que fazem com que realmente a inovação e a tecnologia façam a diferença na vida dos pacientes. Então, hoje em dia, o facto de você ter um teste em um par de horas pode realmente determinar a diferença entre a sua qualidade de vida e ultimamente, entre a vida e a morte. Então, eu realmente penso que há muita tecnologia que tem que ser maximizada, e ela existe já.
E nós estamos constantemente trabalhando em conjunto com os colegas da Pharma para trazer mais inovação e para trazer mais ferramentas que possam melhorar a vida dos pacientes no Brasil. Uma das coisas que eu acho que é fundamental que nós tenhamos que implementar mais e mais é todo esse tema de digitalização. Hoje em dia, a cada 80 dias, toda a informação da internet dobra. Toda a informação que existe disponível na internet, nos meios de comunicação social, nos meios, nas redes sociais, duplica. Claro que um médico, para se manter totalmente atualizado, ele teria que estudar 24/7. Não é possível. Então, por exemplo, ferramentas como a inteligência artificial têm que ser mais maximizadas. E já existem casos em que nós estamos maximizando. Por exemplo, eu volto ao exemplo da oncologia, né? Então, aí nos laboratórios de anatomia patológica, antes tínhamos só os anatomopatologistas é que podiam interpretar lâminas, ver as lâminas. Hoje em dia já temos softwares, inteligência artificial, algoritmos que propõem diagnósticos. Ou seja, o médico continua a ser ele próprio quem valida, continua a ser ele próprio quem toma a decisão, mas para escalar a produção de resultados, nós estamos recorrendo à inteligência artificial nesse exemplo. E há muitos outros, né? Então, realmente há formas de nós podermos não só sermos mais precisos no resultado que damos aos nossos pacientes, não sermos mais rápidos. Eu acho que há muitos exemplos em que nós temos uma tecnologia que é, por exemplo, que é de testes de marcador cardíaco, em que você entra no hospital, na clínica particular, com uma dor no peito, e 8 minutos depois você tem um resultado de troponina, de NT-proBNP, que são marcadores que diferenciam se você está tendo um ataque cardíaco, e inclusive dão a tendência de que é que vai passar com o seu coração nos próximos dias, nas próximas semanas. Então, existe tecnologia, existe o resultado correto, no tempo correto, já nesse momento. Há que sentar à mesa com as autoridades, com os governos, com os reguladores, com toda a gente que realmente pode provocar um impacto nesse processo, nessa cadeia de valor, e começar esse diálogo. E eu sei que já há muita coisa que está sendo feita, mas existe espaço para fazer mais. Porque o Brasil é um país de dimensões continentais, com mais de 200 milhões de pacientes, é um mar de oportunidades. E nós temos que aproveitar essas oportunidades. Obrigado. Excelente, Carlos. Obrigado. Foi bom essa questão toda também do acesso e como democratizar e melhorando os desfechos aos pacientes, certamente os custos totais na saúde vão baixar e vai aumentar o acesso. Nesse sentido, eu quero perguntar ao Antônio, também em relação ao acesso, o tratamento certo para o paciente certo no momento certo. Quais são as iniciativas, né, da Roche Pharma para prover, né, cada vez mais acesso aos brasileiros, né, tanto que estão dentro do sistema público quanto privado? Quais são os esforços? A gente sabe que isso depende também do diagnóstico, então como que a Roche Pharma tem se movido, né, nessa direção, Não, obrigado, Vitor. Assim, essa é uma pergunta que hoje, dentro da Roche, a gente discute. Thank you, Victor. This is a question that we discuss. E aqui veio um outro. Então, assim, para mim, porque infelizmente a gente tem dois Brasis, né? A gente tem o Brasil da iniciativa do mercado privado, onde a gente tem tecnologias que chegam via marco regulatório e via ANS de forma mais rápida e que dão acesso a um limitado número de pessoas. Eu sei que já é grande, mas a gente também olhando para outras pessoas que dependem do Sistema Único de Saúde, é onde. Então, nesse mercado, eu acho que a gente está muito avançado na medicina personalizada, como a gente está no. Agora, o nosso grande desafio como companhia é como gerar essa mesma disponibilizar as terapias para
todo esse outros pacientes que também precisam e precisam mais e mais rápido. Então eu acho que a gente, quando olha essa situação, é uma coisa que a gente dentro da Roche tem discutido muito, como a gente gera acesso, porque a fórmula não é a mesma, a gente já tem modelos que a gente está buscando e copiando, trazendo de outros países que conseguiram trazer e gerar acesso de forma rápida à inovação no serviço público de forma universal para a medicina de personalizada, para a medicina de precisão, porque infelizmente essa inequidade, né? O paciente no privado ele consegue ter seu diagnóstico, por exemplo, de câncer de mama nas etapas mais iniciais da doença. Quando a gente vê a realidade no câncer de mama, isso já os pacientes chegam em estágios mais avançados, isso também passa por pulmão. Então, esse é o compromisso, eu acho que eu faço eco ao que o Carlos está dizendo, que é como se juntamos, porque assim, precisa de diálogo, precisa a gente olhar, porque é lógico que as mesmas fórmulas que a gente tem aplicado no passado podem não funcionar. Sim, então a gente tem que ser aberto a colaborar, a buscar as alternativas, e isso precisa de conversa. Então, mas a gente vê avanços, né? O câncer de pulmão, a gente vê que hoje o câncer de pulmão precisa fazer, assim, se você tem acesso a testes como o Foundation, onde você consegue ter o mapeamento, você pode planejar não só o tratamento inicial, mas toda a segunda, terceira, quarta linha, o que eu vou fazer? Então, esse é um benefício que está com o médico, que ele olha o paciente diferente, ele já começa a fazer o planejamento, a gente já não está mais falando só de tratar aquele momento, eu já consigo vislumbrar quais são as alternativas que eu tenho nas viagens, né, nas eventuais futuras abordagens que tem que fazer. Câncer de mama, a mesma coisa. Como o Carlos disse, né, assim, hoje a gente tem claramente cânceres que podem ser curáveis. E o nosso esforço como companhia seguindo o marco regulatório, tanto para o privado quanto no público, a gente tem feito as submissões no modelo que a gente chama tradicional e do jeito que é o marco regulatório. Mas também estamos buscando muito forte essas experiências. Por exemplo, o Uruguai tem um projeto lindo de tarifa plana, que eles chamam, né, assim, independente da linha o que a paciente precisa, independente da linha de tratamento, é previsibilidade nos custos dessas mulheres, dessas pacientes. E isso tudo a gente está trazendo aqui. Tem discussões, seguramente precisa segurança jurídica, transparência, mas isso tudo é possível porque os dados estão, a disponibilidade da empresa está, e eu tenho certeza que pós-Covid, que a gente viu que sozinho a gente não faz nada, né? Não estou falando nós como Roche, estou falando nós como sociedade, um precisa do outro, a gente vai chegar e vai conseguir fazer essa nossa ambição em colaboração com todo mundo. Ótimo, Antônio, muito obrigado. E até nesse sentido, eu quero aproveitar o Carlos, porque muita coisa durante a pandemia fez com que a Roche Diagnóstica e a Roche Pharma se unissem bastante para procurar as melhores soluções, tanto para sistemas de saúde privado, para sistemas de saúde público, né, em estados, municípios, e também grupos hospitalares, laboratórios, clínicas. E isso eu sinto no dia a dia, trabalhando na Roche nesses últimos 2 anos, que eu tenho pelo menos uma reunião, sendo da diagnóstica, com a Pharma. Na segunda-feira até comentei com o Antônio que eu tive 3 reuniões com a Pharma. E aí eu queria ver vocês como os líderes, né, da organização e que tem muita experiência na Roche, como que vocês pretendem continuar isso e obviamente isso começando dentro da companhia vai impactar muito os clientes. E eu sinto que os clientes querem isso também, né? Ter essa conexão da Roche, tanto da diagnóstica quanto da Pharma. Então, eu queria ouvir sua expectativa e o que você tem feito, Carlos, nessa direção. Aí, Vitor, nós e António, eu acho que nós temos cada vez colaborado mais, porque eu penso há 5 anos atrás nós éramos 2 divisões completamente verticais e que estavam totalmente focadas no seu negócio, que é talvez 8 anos atrás. E então, em um determinado momento, o nosso senior management, à volta de 5 anos atrás, determinou que nós teríamos uma agenda estratégica, não é? Que não é 1, 2 anos, que é uma agenda de 10 anos,
estratégica, que tem 7 pilares principais, e o primeiro pilar é esse aí, é o pilar de One Roche. Por quê? Porque o nosso objetivo como organização, primeiro que tudo, é provocar um impacto na sociedade, é provocar um impacto nos pacientes, é melhorar a qualidade de vida dos pacientes, é ajudar a salvar vidas, trabalhar diretamente com os profissionais de saúde, trabalhar com os governos, trabalhar com as autoridades de saúde, nesse caso no Brasil, mas em todo o mundo. Esse é o nosso objetivo primeiro. Nosso objetivo primeiro é assegurar a melhor qualidade de vida e salvar vidas, se possível. Então, todos os outros, se nós cumprirmos bem esse objetivo, todos os outros objetivos, inclusive os objetivos financeiros, vamos alcançá-los. Essa é a lógica da organização. Essa é a filosofia. Primeiro o paciente e depois tudo que vem demais. Então, nessa lógica, por exemplo, eu acho que, claro, a pandemia acelerou todo esse conceito, porque nós tivemos um processo muito, muito desafiador que gerir, porque a Roche foi a primeira, como já disse há pouco, foi a primeira companhia a lançar um teste de PCR, e depois disso já lançou mais de 10 testes que estão disponíveis no mercado, diferentes tipos de testes que podem medir o paciente e dar um diagnóstico nas várias fases da doença, né, do Covid. E isso acelerou todo o processo, porque nós tivemos que vir juntos como uma organização, porque a diagnóstica tinha os testes, mas a farma tinha também, eu vou deixar isso para o Antônio comentar, obviamente, alguns fármacos que poderiam provocar impacto nessa doença, um impacto positivo, principalmente em doentes agudos, né? Então tivemos que nos juntar às forças para falar com os governos, com as autoridades sanitárias, porque a pressão que tivemos como organização em fornecer todos esses milhões de testes que queriam e que nós não tínhamos no momento, né? Tivemos que aumentar as nossas linhas de produção em 1000%, e ainda assim não foi suficiente, porque a pressão, seja, todo mundo queria, os 7 bilhões de gente no mundo queriam testes e queriam fármacos. Então realmente foi muito desafiador, mas foi um momento também que aproximou muito a gente, aproximou muito a organização, não só por motivos de propósito, não só por motivos sabendo que quando estamos focados numa coisa, nós somos muito melhores. Quando estamos realmente focados, quando trabalhamos juntos e colaboramos juntos, nós somos melhores e conseguimos resultados muito melhores. Mas também porque temos esse objetivo por trás, que é muito estratégico, que é esse objetivo de One Roche, que nos permite enfrentar isso em conjunto cada vez mais. Então temos cada vez mais reuniões em conjunto, como você falava, Vitor, numa base semanal, tratamos temas táticos, mas também temos reuniões numa base mais estratégica a cada 3 meses, temos depois um fórum ainda mais estratégico em que falamos a cada ano, e então isso vai subindo na organização até que chega aí no nosso comitivo executivo, a comissão executiva, perdão, e aí é onde se discute como é que nós vamos fazer acontecer isso nos próximos 10 anos. Então há todo um movimento na organização para que realmente esse impacto seja cada vez maior na sociedade, porque esse é o nosso objetivo. Ótimo, Carlos. E você, tanto o Antônio como o próprio Patrick também, tem Bruno Souza, tem promovido muito isso dentro da companhia. E aí eu até aproveito o Antônio também, que tem bastante experiência no Brasil. Como que essa nova forma também que a Roche Pharma tem trabalhado, eu tenho muito visto os PJPs, os HCPs, que depois você pode elaborar o que é cada uma dessas siglas, mas eles também muito preocupados em ter um mapeamento claro da jornada do paciente, de como vai chegar o acesso, de como é feito o diagnóstico, como que tem sido feito esse trabalho, e quero parabenizá-los porque eu vejo uma interação muito grande com a diagnóstica, como eu nunca vi antes. Se você puder elaborar, vai ser um prazer ouvi-lo. Não, obrigado, Vitor. Como o Carlos e você assim, comentaram, eu acho que aqui realmente a gente estar a serviço do nosso cliente e de quem precisa. Então, e nada mais lógico do que trabalhar integrado. Se eu começo a olhar a jornada do paciente, eu não posso pensar só no tratamento, até porque, como você falou, a parte diagnóstica traz um valor para o sistema de saúde em economia, em agilidade, em trazer os tratamentos, ou às vezes nem precisa de tratamento, ou o tratamento não é medicamentoso, não precisa de terapias de alto custo. Então, o valor dessa jornada
começa no diagnóstico. Então, a gente trabalhar, que é esse nosso novo modelo operacional, onde a gente não tem mais visitador médico, onde a gente tomou a decisão de olhar e falar como a gente coloca de verdade o primeiro ponto de contato com o cliente para entender a necessidade, olhar essa jornada e onde eu posso realmente colaborar para que tornar esse sistema mais justo, mais equitativo e sustentável para os três lados, né? A gente sempre fala que são os três lados para a Roche, para a operadora, para o prestador. Então, e assim, porque com todos nós temos o mesmo foco em trazer benefícios aos pacientes. Esse é um modelo operacional que, assim, eu vejo alegria nas pessoas de querer implementar, porque gera o que o Carlos traz com isso que a gente sempre encontrou uma palavra. A gente gera magnetismo entre as pessoas para que elas juntas consigam trabalhar para essas soluções. Então, assim, e tem sido um prazer e óbvio, depende de todos nós. Sim, porque a saúde não é fracionada, o paciente é um só, e a gente precisa ajudar ele a mover mais rápido nisso para o benefício dele. Perfeito, Antônio. Obrigado. A gente está chegando aqui nos 2 minutos e meio finais, então eu quero aproveitar para agradecer, né, tanto o Carlos quanto você, Antônio, pelas excelentes explicações, explanações sobre como que a Roche Diagnóstica, a Roche Pharma tem trabalhado junto e como pode fazer a diferença, né, na sociedade. E ficou muito claro esse alinhamento entre ambos, né, 2 líderes sêniores e que são na Roche há bastante tempo. Então, para mim também, como parte da Roche, foi muito inspirador ouvi-los. Aí eu queria pedir umas palavras finais ao Carlos aqui no próximo minuto e no próximo minuto o Antônio para finalizar. Obrigado, foi uma honra estar com vocês. A honra foi minha, Vitor. Muito obrigado a você e à organização FIS. E, muito brevemente, só 2 mensagens de minha parte. Primeiro, temos que investir mais na infraestrutura de diagnóstico no Brasil. Okay? Não só na parte privada, que já obviamente está mais acima na curva, mas principalmente aí no Sistema Único de Saúde. Como é que nós vamos ter como é que a gente vai ter essa discussão aí com os governos para poder canalizar mais investimento para isso? Porque é ser mais proativo. Tirar doentes de internamento e sermos mais proativos. Então há um investimento inicial, mas claramente há depois uma poupança mais tarde. E claro, para não falar no impacto que isso provoca nos pacientes e na sua vida, né? E a segunda mensagem é em direção aos pacientes e à população brasileira que nos está escutando. Se você tem algum problema no seu corpo, se você detecta alguma coisa, por favor, vá ver isso, ok? Porque é uma coisa que nós estamos promovendo a nível mundial na Roche, pelos seus 125 anos. É muito importante que nós sejamos mais proativos como pacientes, e eu realmente acredito que os pacientes estão tendo cada vez mais conhecimento e cada vez mais autonomia nesse processo. Então, cabe a nós tomar essa decisão, de ir ver o que é que passa conosco, né? Obrigado, Vitor, e um abraço a todos. Não, obrigado, Vitor, obrigado à iniciativa Liz. Carlos, sempre um prazer dividir e ter essa conversa com você, que sempre a gente vai avançando. Minha mensagem final é colaboração, colaboração, colaboração. Seja dentro, assim, ninguém vai conseguir fazer o que a gente quer se a gente faz sozinho. Sozinho a gente pode ir até mais depressa, mas juntos a gente vai muito mais longe. Então, assim, a colaboração, sentar todos na mesa para esse diálogo, porque a gente tem que gerar esse bem-estar a quem mais precisa e quem mais está vulnerável, porque infelizmente quem passa por algum problema de saúde são eles que a gente tem que estar a serviço de. Então, assim, minha mensagem é: estamos abertos à colaboração e proativamente vamos buscar soluções que realmente não existem, mas que a gente pode disponibilizar a todos que precisam. Obrigado. Perfeito. Obrigado, Antônio. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos que participaram. Obrigado ao FIS. Boa tarde.